Esse animal de 500 quilos consegue ser mais delicado que muitos humanos. Para um cavalo, um ser pequeno, macio e que ronrona é algo curioso e completamente inofensivo. É por isso que muitos cavalos usam os lábios para tocar e cheirar um gato com delicadeza, como se estivessem tentando entender quem é aquele pequeno companheiro. Apesar do tamanho, cavalos têm uma percepção emocional absurda. Eles sentem mudanças mínimas no comportamento de outros animais. Quando percebem que alguém é jovem ou demonstra confiança, o comportamento muda. Eles ficam mais calmos, cuidadosos. Quando um cavalo encosta os lábios de forma suave em um gatinho, isso não é só curiosidade, é afeto e cuidado. Ele controla a força, entende o próprio tamanho e evita machucar. O gatinho, por sua vez, normalmente reage com curiosidade. E isso não acontece só com gatos. Cães que são mais expansivos também criam laços fortes com cavalos. Alguns chegam até subir neles, e o cavalo simplesmente coopera. Eles não se irritam, não reagem mal, agem como protetores. Talvez a verdadeira força seja saber ser gentil. Esse animal parece inofensível, mas ele cospe o próprio estômago e tem um ânus nas costas. A estrela do mar parece simples, mas o corpo dela funciona de um jeito totalmente fora do padrão. Quando uma estrela do mar se prende numa rocha, ela não usa o corpo inteiro. Apenas 2 braços fazem força para segurar, enquanto os outros ficam soltos no ar. Com o peso puxando para baixo, o corpo cede. E o formato que aparece é tão estranho que parece que ela tem nádegas. Só que isso não é o corpo dela de verdade. O ânus da estrela do mar fica no meio das costas. Esse corpo estranho também explica como ela sobrevive em situações extremas. Quando sente perigo, ela pode simplesmente soltar um braço. O membro arrancado continua se mexendo sozinho, e em alguns casos pode até gerar outro indivíduo. Enquanto isso, o corpo original se regenera e cresce um braço novo. Existem mais de 2.000 espécies no mundo. Algumas têm dezenas de braços, e cada um deles tem um olho na ponta. Na hora de se alimentar, ela envolve a presa e gospe o próprio estômago para fora, digerindo tudo do lado de fora do corpo. Depois de tudo que eu te falei, a estrela do mar ainda parece um animal simples? Você sabia que existe um poço cavado à mão com mais de 1.000 metros de profundidade? Ele foi feito em 1835, usando apenas ferramentas manuais. Esse é o Poço Xinyai, em Zigong, na China. O primeiro poço de sal do mundo a atingir mais de 1.000 metros de profundidade. Mas aqui vem a parte mais insana. O poço tem apenas 11 centímetros de diâmetro. Levou 13 anos de trabalho manual contínuo para cavar. Quando foi concluído, jorrava mais de 10.000 toneladas de salmoura por dia e produzia 8.500 metros cúbicos de gás natural diariamente. Para extrair o sal, os trabalhadores despejavam salmoura em caldeirões gigantes e ferviam lentamente sobre o fogo aberto. Eles adicionavam feijão de soja moído, um troco inteligente que extraía impurezas como sulfato de magnésio. O que restava era sal cristalino branco puro, denso e perfeitamente limpo. O poço produzia cerca de 14 toneladas de sal por dia. E o mais impressionante, hoje o Poço Xinyai ainda está em operação, usando os mesmos métodos manuais de bombeamento e fervura de quase 200 anos atrás. Quem diria que a química antiga poderia ser tão brilhante? Você sabia que existe uma xícara feita de cogumelo? Isso mesmo, de um cogumelo que cresce no tronco de árvores mortas. Esse é o Ganoderma, também conhecido como reishi, ou lingxi. Quando seco, ele fica duro como pedra, e é aí que a mágica acontece. Primeiro, a parte inferior do cogumelo é aparada e achatada para criar uma base. Depois, o outro lado é cuidadosamente esculpido e escavado até formar uma xícara. A superfície interna é completamente alisada. Então começa o processo mais insano. A xícara é revestida com verniz natural de resina de árvore, aplicado camada por camada. Entre cada camada, uma mistura artesanal de verniz, cinza de pedra e pasta de arroz glutinoso. É espalhada por dentro e por fora. Cada camada precisa secar completamente por dias. Esse processo é repetido até 4 vezes ou mais, levando quase um mês inteiro. No final, a xícara é lixada e polida com verniz natural várias vezes, revelando um brilho profundo e terroso. O resultado é uma xícara feita inteiramente da natureza. E o mais impressionante é que esse cogumelo é usado há mais de 2.000 anos na medicina tradicional chinesa, valorizado como símbolo de imortalidade e boa sorte. Em algumas culturas, ele é considerado sagrado, aparecendo em pinturas, esculturas e cerâmicas antigas. Uma xícara de cogumelo não é apenas um utensílio, é uma história viva esculpida com paciência e técnica milenar. Você sabia que existe um caranguejo considerado o marido mais leal do reino animal? Mas a história dele é muito mais bizarra do que parece. Esse é o caranguejo caixa. Quando um
predador se aproxima, ele usa aquelas garras gigantes pra segurar a fêmea dele e sai correndo com as patinhas minúsculas. Só depois de esconder ela é que ele pensa na própria segurança. Se você encontrar um na praia, ele vai cobrir o rosto com as garras, como se estivesse morrendo de vergonha, e cuspir água em você. Mas agora vem a parte mais insana. Ele passa o ano inteiro sozinho, sem nem lembrar que as fêmeas existem. Mas quando chega a época de acasalamento, ele surta completamente. Invade um grupo de fêmeas, agarra uma aleatória e sai correndo. E tem vezes que ele rouba a fêmea de outro caranguejo. Para ele não faz diferença, agarrou é dele. E tem pior, às vezes ele sequestra fêmeas imaturas e fica segurando elas por dias, esperando crescerem para acasalar. Ah, e mesmo parecendo gordinhos, esses caranguejos têm pouquíssima carne. Por isso pescadores nem se dão ao trabalho. O caranguejo caixa é a prova viva de que até os mais leais podem ter um lado completamente maluco. Você pode não imaginar, mas coelhos podem nadar. Eles naturalmente conseguem remar com as patas, assim como os cachorros. Mas isso não significa que eles gostem de estar na água. Coelhos só pulam em lagos ou rios quando não têm outra escolha, como quando estão fugindo de perigo. Existem muitos mitos comuns sobre coelhos. Por exemplo, suas caudas parecem curtas e redondas, apenas porque elas ficam encolhidas perto do corpo. Nem todos os coelhos têm pernas curtas. Algumas espécies, como a lebre ártica, têm pernas traseiras notavelmente compridas, que ajudam a escapar rapidamente de predadores como lobos árticos. Outro mito comum é que coelhos amam comer cenoura, mas na realidade, comer muitas cenouras pode prejudicar a saúde deles. A comida, principalmente de um coelho, é feno, que é rico em fibras e ajuda na digestão, além de manter os dentes saudáveis. Além disso, coelhos não são animais sujos, são criaturas extremamente limpas, comparáveis a gatos. Eles frequentemente se limpam e desde que o espaço deles seja mantido limpo, a pelagem pode até carregar um cheiro fresco de grama. Você sabia que existem pessoas dedicadas a tornar a vida de lagartos gigantes mais emocionante? Esse é o trabalho de um cuidador de lagartos em zoológicos. Ele não apenas alimenta o animal, ele cria experiências. Esconde comida em lugares diferentes, faz o lagarto perseguir e caçar, simula situações naturais. Tudo isso se chama enriquecimento ambiental. E o resultado é impressionante. O lagarto fica mais alerta, mais saudável, mais ativo e mentalmente estimulado. Estudos mostram que répteis com enriquecimento vivem mais tempo, resolvem problemas complexos e exibem comportamentos naturais. Mas aqui vem a parte mais incrível. Esse cuidador não gerencia apenas um animal. Ele cuida de dezenas de espécies diferentes no zoológico, cada um com necessidades únicas. De lagartos gigantes a ursos, de elefantes a rãs minúsculas, cada animal recebe atenção individualizada, enriquecimento personalizado e o carinho genuíno. Ser cuidador de zoológico não é apenas um trabalho, é dedicar a vida inteira ao bem-estar do animal. Você sabia que existe um gato selvagem com a pelagem mais densa do planeta? 9.000 pelos por centímetro quadrado. Esse é o gato de Pallas, também conhecido como manil. Ele tem pernas curtas, corpo arredondado e parece uma bola de pelos ambulante. Mas não se engane pela aparência fofa. Esse é um dos felinos mais agressivos que existem. Filhotes rosnam antes mesmo de abrir os olhos. O gato de Pallas existe há pelo menos 5 milhões de anos e nunca foi domesticado. Simplesmente porque é impossível de treinar. Eles vivem nas estepes geladas da Ásia Central, onde as temperaturas podem chegar a menos 50 graus. A pelagem ultra densa permite sobreviver nessas condições extremas. As patas têm pelos grossos que funcionam como raquetes de neve. E à noite, a cauda vira cobertor natural. Mas aqui vem a parte mais triste. 78% dos filhotes morrem antes de conseguirem estabelecer sozinhos. Existem muitos predadores naturais, incluindo águias, lobos e cães domésticos. O gato de Pallas é a prova viva de que nem tudo que parece fofo é amigável. Você sabia que existe um gato que parece ter vindo de outro planeta? Esse bichinho que lembra um Anubis, em miniatura, é o Devon Rex. Com aquelas orelhas gigantes, olhos enormes e pelagem cacheada macia, como lã, eles parecem tão irreais que são chamados de gato-elfos. Mas o Devon Rex é muito mais que apenas uma cara fofa. Eles são ativos, carinhosos e extremamente inteligentes. Adoram perambular no seu ombro o tempo todo. E mesmo se você colocar no chão, eles sobem correndo de volta para dormir em você. Mas não se engane pela carinha inocente. O Devon Rex é um verdadeiro agente do caos. Eles brigam com a própria imagem no espelho, se penduram de cabeça para baixo na mobília e às vezes até quebram suas coisas favoritas. Podem saltar até as prateleiras mais altas e adoram aprender truques complexos. E com aquela personalidade travessa e brincalhona. Eles são considerados os palhaços do mundo felino. Honestamente, essa é toda a parte do charme irresistível deles.